Saudações a todos! Neste dia 12 de junho, dia que celebra o amor, está nascendo Fala Mestre, o seu programa, o programa dos educadores, dos estudantes e dos artistas do Brasil. E claro, se é para falar de educação, arte e cultura, a gente não podia começar diferente. Nós estamos começando saudando o maior educador da Bahia, professor Jorge Portugal. Esse programa, Jorge, é dedicado a você, a sua memória, a sua história e é um programa de gratidão a tudo que você trouxe para os educadores, para os artistas e para o grande público. E para isso nós trouxemos aqui dois convidados iluminados. Mira Silva, jornalista e diretora de TV que viveu e conviveu com Jorge há muito tempo. Seja bem-vinda, Mira. Oi, Rick. Bom dia a todos que estamos assistindo. Para mim é uma honra, né, estar aqui hoje e falando do nosso querido e amado Jorge Portugal. E a gente trouxe também alguém muitíssimo especial, o mestre da música, Raimundo Sodré, parceiro de Jorge. Seja muito bem-vindo, Raimundo. Querido. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. E homenagear esse irmão maravilhoso que partiu e nos deixou assim, mas deixou um legado, tantos amigos, tantos alunos, tantos professores, educado por Jorge Portugal, que aquele era um professor de português assim... Completo, exatamente. E tem mais. Hoje tem matemática, hoje tem física, tem redação, tem cinema. Tudo louvando a memória e a história do nosso querido Jorge. E para começar, lembrar, Jorge Portugal é o X da questão. Vou fazer a chamada, hein? Bahia! Presente, professor! O filho de Santo Amaro da Purificação, Antônio Jorge Portugal, ganhou o mundo. Virou referência no Brasil com a bandeira da democratização do ensino por meio da tela da TV aberta e das ondas do rádio. E ele terminou no campo da educação tendo um papel muito importante, que é justamente articular a educação com a comunicação. Mas virou professor por acidente. Ele era estudante ainda, de cursinho, e um belo dia o professor de português de cursinho faltou. E o diretor foi dar a notícia e fez uma ressalva: olha, hoje vocês não vão ter aula, a não ser que alguém de vocês queira dar aula no lugar desse professor. E ele foi lá. E tem uma curiosidade aí. Não chegou a se formar em psicologia, ele era um professor autodidata, um amante, conhecedor profundo da língua portuguesa. A verve poética de Jorge Portugal magnetizava quem dele se aproximava. Jorge era isso: poesia, lirismo, leveza. O amor é vida em comum, Deus queira até o final. É singular no plural, a soma de dois é ímpar quando é par. Antes de sair de cena, no dia 3 de agosto de 2020, Jorge Portugal deixou uma das melhores dicas do mestre que poderia oferecer ao mundo em pandemia. Eu só espero que depois de toda essa experiência, a humanidade tire, né, a essência dessa lição e seja bem melhor. Quantas vezes os estudantes marcaram aquele X, acertaram a questão e entraram na universidade por causa dos ensinamentos do nosso mestre Jorge, eterno Jorge. Conta aí, Mira, como é que foi assim participar, conviver, né, realizando tantos projetos fantásticos com Jorge Portugal? Poxa, olha, assim, ainda é uma emoção muito grande falar de Jorge e não falar dele aqui, com ele aqui presente, né? Porque foi uma partida tão repentina, uma partida que pegou todos nós de surpresa. E Jorge é um irmão querido meu. Assim, a gente conviveu muitos anos juntos, demos muitas risadas juntos, construímos muitas coisas juntos. E assim, eu sou uma testemunha, né, do trabalho de Jorge. E Jorge não era só um grande compositor, redator, letrista, ele ensinou centenas, milhares de jovens a escrever sua redação. A gente nem imaginava anos atrás
que a redação ia ser tão importante na seleção para a entrada na universidade. E para isso nós trouxemos a professora Carol Silveira, essa jovem mestra. Redação nas entrelinhas. Já pensou se escola fosse estádio e educação fosse Copa? Esse livro do mestre Jorge Portugal é um repertório sociocultural para a redação e para a vida, porque aborda questões relacionadas aos nossos problemas sociais. Eu sonho com um dia em que estudar vai ser paixão nacional. Mestres aplaudidos ao entrar em campo. Alunos atentos, o professor lança o tema de redação, ele escreve na folha de rascunho, passa para a folha definitiva e é 1000 no e-mail. Educação com mais visibilidade na mídia. Professores, assim como eu, com salários acima da média. Viajei demais, né? Mas essa viagem é incrível para a redação, porque configura uma estratégia argumentativa. Sabe, essa coisa de comparar o ideal com o real, o ficcional com o real, vai ser incrível para o seu desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Lembre-se que sua dissertação argumentativa precisa sempre de exemplos ilustrativos, que vão te auxiliar a apresentar qualquer temática. Livros, músicas, filmes e até mesmo séries. E esses exemplos ilustrativos a gente chama de repertórios. E aí, né? Estudar redação fica fácil. Redação assim fica fácil demais, né? É para revolucionar a educação. Vou falar nisso, Mira. Jorge era um revolucionário, não era? Muito. O que ele fez aqui na televisão baiana é muito revolucionador, né? É inovador, é criativo, é tudo. Porque Jorge é tudo. Né? É inspirador, né? Demais, demais. Eu vivi experiências durante esses 20 anos de amizade que foram incríveis, que ainda posso contar aqui hoje algumas delas. Daqui a pouco, mas por falar em revolução, Sodré, uma composição sua com Jorge que eu amo demais e que mexe com a alma dos jovens. Maio de 68, toca pra gente. A última vez em que vi esperança foi na mesma esquina em que eu me perdi. Olá, eu sou Alan Miranda e estou muito feliz com esse presente que Ricardo Carvalho, meu querido irmão, meu parceiro e a Band estão oferecendo. Salve, mestre! Fala, mestre! Parabéns! Olá, gente! Eu, Adelmo Cazé, aqui representando a classe artística. Estou aqui para dar boas-vindas ao programa Fala Mestre e ao querido amigo professor Ricardo Carvalho. Vida longa, sorte, prosperidade, que o programa seja um sucesso. Beijo! Você tem algum mestre que você nunca esqueceu? Que toda vez que você fecha o olho, você se teletransporta para aquelas aulas mágicas? Eu tenho vários. Minha professora de redação, meu mestre de história e, é claro, Sidney Poitier. Ao Mestre com Carinho é um filme que marcou o cinema. Apesar do filme ter sido feito em 1967, muitas coisas são bem atuais, incluindo a música tema, que ainda é cantada em muitas homenagens aos professores. If you wanted the moon, I would try to make a start, but I would rather you let me give my heart to serve with love. O filme se passou em Londres, mas foi um sucesso no mundo todo. E você pode perceber que os temas que falam sobre educação são perfeitos para o século XXI. Produções que falam sobre professores e alunos superando suas dificuldades são sempre emocionantes. E esse sucesso do cinema mostra que se você juntar
estrutura, apoio e o talento dos professores, isso pode ser transformador para a educação. É óbvio que o filme tem suas limitações, como falar de forma bem superficial sobre o racismo. Mas ele continua sendo tão atual e a elegância do Sidney Poitier. Ah, e outra coisa, o charme londrino dos anos 60 foi marcante, apesar de que vai mudar muito nos anos 70. Mas isso é história para outros filmes. Bye, bye! Cinema, arte, sem isso não há educação. Nosso querido mestre Jorge Portugal fez isso com uma maestria única na educação, nas experiências pedagógicas. Esse grande artista, né? Esse homem que usou dessa performance dele para fazer a educação vigorar e se democratizar, né, Mira? Fala aí, como é que era dirigir o gênio? Me fala aí. Olha só, dirigir o gênio, realmente, de verdade. Ele era genial mesmo, assim, e era incrível. Quando eu queria alguma coisa, assim, de última hora, eu ligava: Jorge, eu preciso de você. Faça isso. Em 5 minutos estava tudo feito. E assim, e era muito fácil pedir a Jorge que criasse algo espontâneo, porque ele era espontâneo. Essa genialidade que continua viva em muitos educadores, jovens educadores, os caras que conseguem pegar, por exemplo, a física, terror de tantas pessoas, e transformar em algo palatável, divertido e ainda assim aprender um bocado. Vocês gostam de física? Vocês conhecem física? Vamos conhecer agora. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mário Rolê, professor de Física, e estamos aqui hoje para falar de Jorge Portugal. Falar de Jorge é muito simples. Quando fala de Jorge, lembramos de quê, gente? De ondas, comunicação. E quando fala de ondas, lembra logo de Enem, pois é o assunto que mais cai no Enem. Gente, ondas é o transporte de energia sem o transporte de matéria. Ela pode ser dividida em 3 partes, hein? Ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas e gravitacionais. Eu sei que ninguém te disse que ondas gravitacionais é um tipo de onda, mas aqui é um diferencial. Vamos pegar aqui as ondas mecânicas. O seu principal representante é o som. Eu queria te dar 2 dicas, tá? Quando alguém mandar você falar alto ou falar baixo, não é pra você sair gritando igual um maluco. Calma aí, pô. Calma. Falar alto, gente, é o som agudo. Fala baixo é um som grave. E o som, quando ele é agudo, a frequência é alta. Então, o som alto é: oi, tudo bem? Uma frequência baixa, que é um som grave, é: oi, tudo bem? Sim, quando alguém mandar você falar alto ou falar baixo, é só você falar isso, viu, gente? Agudo ou grave. A pessoa talvez não goste, mas é a melhor coisa a fazer. Vai ser engraçado também, então toma cuidado, hein? Agora, se você estiver em um ponto de ônibus, por exemplo, e vê um carro se aproximando e se afastando, observe, gente, que a frequência muda. E a frequência na aproximação é aguda e quando é no afastamento é grave. Pessoal, toma cuidado, isso é efeito Doppler. Se liga nessas dicas, gente, sabe por quê? É o que mais cai no seu Enem. Abraço! Desejar tudo é normal, morrer de amor natural, coisa de nego afinal, viva a Bahia! Canção, música, arte e educação. É possível, sim, construir dignidade com educação, com arte, com cultura. Nosso Jorge fez isso. Eu sei que muitos jovens hoje se preocupam sobre seu futuro, faculdade, mercado de trabalho, e para isso que a gente trouxe um quadro aqui. Mais do que especial, para começar a abrir a sua mente, amigo, amiga, para você entender o que é que te aguarda de sucesso lá adiante. O quadro já diz tudo, chama-se No Mercado. Não é fácil encontrar a equação ideal para a fórmula que envolve sonhos profissionais, escolha da instituição de ensino superior e sucesso na carreira. Ainda mais em um mundo que muda a cada hora. Mas há algumas questões que são importantes para você pensar. Você hoje entra numa instituição de ensino para aprender uma profissão que ainda não existe.
Você vai ter que utilizar tecnologias que ainda não foram inventadas. E vai ter que lidar com problemas que o teu professor não tem a mínima ideia de quais serão. Você vai ter que se virar sozinho. Você hoje precisa entender que o papel de uma instituição de ensino é nutrir a sua mente com uma série de conhecimentos transversais que vão ajudar você a articular suas ideias de uma forma inteligente para criar soluções inovadoras. Porque o mercado daqui a 2, 3, 5 anos vai ser muito diferente do de agora. Você entra hoje numa instituição de ensino para aprender coisas que o teu professor aprendeu, mas quando você se formar já é tudo completamente diferente. Nós precisamos aprender a sermos profissionais coringas, saber adequar esse nosso conhecimento, essa nossa expertise para conseguir resultados extraordinários. E aí a grande questão é como é que eu faço para escolher, para tomar uma decisão para a minha carreira? Então pensa primeiro em 3 coisas. Primeira delas, o que você gosta de fazer. Segunda delas, o que você tem habilidade ou que você está disposto a adquirir, a treinar bastante para poder fazer e aprender. E o terceiro deles, se nessa atividade você vai ser capaz de ajudar pessoas o suficiente para se tornar realmente rentável para você. Se você quer escolher bem uma instituição de ensino, pensa o seguinte: será que ela oferece realmente a oportunidade de eu aprender toda essa transversalidade de informações que esse mundo moderno nos traz? O resultado será seu sucesso. Portanto, a escolha correta da universidade onde você vai depositar sua formação é fundamental. Modernidade, relação positiva de credibilidade no mercado, estrutura física de alta performance e mestres com formação para o futuro. Pensa com calma sobre isso. Analisa com muito critério. O que você vai decidir sobre a sua carreira? Você vai decidir sobre algo que vai mudar o resto da sua vida. Oi, eu sou a Ana Beatriz. E eu sou a Gabriele. Queríamos agradecer à Band pelo programa Fala Mestre. Nós, alunos da Bahia, agradecemos. Sucesso para todos. Beijo, professores! Estamos de volta com Fala Mestre. No nosso último bloco, tá passando tão rápido. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu ouvi outro dia um jovem dizer assim: Ricardo, eu gosto de aprender, mas eu não gosto de estudar. Eu parei para pensar sobre isso e pensei que talvez ele não tenha tido os educadores certos. Aqueles educadores que eu conheço, aqueles educadores que conseguem fazer o ato de estudar ser tão bom quanto o ato de aprender. E aí tem um professor que eu vou chamar aqui. O cara consegue fazer as ciências exatas serem tão maravilhosas quanto as ciências humanas. Eu dei uma puxadinha para minha área aí agora. Esse cara faz a matemática ficar suave e leve. Com vocês, Matheus Lordelo. A física é a poesia da natureza e a matemática o idioma. Eu sou o Matheus Lordelo, professor de matemática, e em nosso quadro Matemática Suave e Leve, você vai aprender a matemática de uma forma incrível. Meu mestre Jorge Portugal sempre me recebeu maravilhosamente bem, sejam nos aulões maravilhosos que a gente participava, sejam nos seus programas. Sempre que ele estava comigo, ele tentava puxar a matemática no cotidiano. A métrica de suas poesias é um exemplo maravilhoso de uma aplicação real da matemática. Obrigado, Jorjão. A frase que eu iniciei de Antônio Gomes Lacerda, escritor e filósofo, retrata a função da matemática como linguagem imprescindível para a interpretação do mundo. A capacidade de você ler gráficos, interpretar tabelas e com isso fazer previsões vem de elementos matemáticos que você vai aprender aqui. Venha nessa viagem comigo e aprenda matemática de uma forma surpreendente. É um mago ou não é? Esse cara sabe muito de matemática e trouxe essa perspectiva da educação da matemática pra gente. Mira, eu vou contar um negócio pra você. Eu tinha a sensação
quando a gente viajava para fazer as aulas com o Jorge e tal, que aquilo era um fenômeno. O cara era um fenômeno, era uma celebridade da educação. Pensa o que é alguém ser, Raimundo, um popstar, porque hoje é comum, né? No YouTube, né? Tem aí os programas e tal. Mas o cara conseguir ser celebrado por ser educador. E com isso, com essa sedução, ele conseguia democratizar a educação. Você não acha, Mira? Totalmente. Ele era um popstar da educação, né? Se fosse hoje, a gente dizia que era um digital influencer da educação, né? Assim, traduzindo para a linguagem mais moderna. A gente tem hoje um popstar da internet que conseguiu também democratizar a história. Nós nos conhecemos, foi muito engraçado isso, porque ele é professor, o seu historiador. E eu estou fazendo aqui meu trabalho, eu disse, Ivan, o que você está fazendo é fantástico. Você está democratizando o ensino de história através desse seu jeito fantástico, maravilhoso, criativo de falar, né, dos fatos históricos. Então eu vou chamar Ivan Mesquita num quadro chamado Ser Humanas. Cero é o personagem dele, mas eu vou querer que antes você toque esse fenômeno musical que você compôs com o Jorge. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado no curral do mundo a penar, que salta aos olhos igual um gemido calado, a sombra do mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. Vem cá, velho, você conhece Paulo Freire? Paulinho, de Recife, Pernambuco? Oxe, que vai te a cabeça a cara, botava pra lá nesse negócio de educação. Desde guri já brocava nos estudos. Aí um dia desse ele tava lá de boa com o vadimeco na mão, que ele fazia direito, tá ligado? Aí viu uma mulher assim vindo de confrontear ele, bateu o olho e se apaixonou. Falou, qual é coisinha? E aí eu e você, pra gente dançar esse maracatu, dançar uns frevos. Aí ela se empolgou logo, tava apaixonada também, né? Elza Maria o nome dela. Claro, Paulinho, vamos dançar esse frevo. Aí casaram em 1944. E aí Elza começou a incentivar o pivete a seguir nas carreiras de educação mesmo, tá ligado? Pouco tempo depois ele já começou a se agoniar com as metodologias de ensino daquela época. E aí colocou os pivetes da quebrada, os amigos dele, e começou a fundar o Instituto Capibaribe, lá em Recife, que além de dar as ideias do ensino, ainda ensinava os trampos de marcenaria, cultivo de horta. Eu sei que em 1963 ele recebeu um e-mail, preto e branco, todo escrito pelos errados. Falava, ô seu Paulo, a gente aqui do Angico estamos precisando de uma ajuda beneficente para ensinar o povo a ler e escrever. Aí Paulinho falou, vixe, beneficente, estão precisando mesmo, é beneficente. Aí já convocou seu bonde e se picou pro Angico. Chegando lá já pegou logo a visão do que tava rolando. As palavras que os professores usavam na sala de aula não tinha nada a ver com os contextos dos alunos. Aí ele já chegou falando, ó, e destaque chegar lá amanhã eu vou chegar invadindo o grandão mesmo. Oxe, foi dito e certo. No outro dia ele já chegou na linguagem dos alunos. Colé, meu pivete, colé de mesma. A sua letra aí, colé de mesma. O povo, colé de mesma. Que o método dele era que o povo repetisse a sílaba, viajou? Colé de mesma. E nessa de que repete o povo aprendeu. Pois é, meu filho, em 40 horas ele alfabetizou, foi uns 300 cortadores de cana. Você botou fé? E ele usava as palavras do cotidiano mesmo. Pedra, papel, tesoura. E aí ficava mais fácil pros alunos aprenderem. Mas aí, meu filho, rolou uma treta. O governo daquela época começou a perseguir o pivete, tá ligado? E aí ele teve que picar a mula. Se sair naquele não é besta, ele vai ficar, Se picou pra Bolívia, Chile e até pra Suíça ele foi. Ficou uns 10 anos lá. Esperou a poeira baixar e se saiu pro Brasil. Os alunos ficaram como? Tudo felizes. O Paulinho voltou. E aí continuou suas ideologias de alfabetização e é como. E aí em 2/5/1997 ele veio a falecer, mas deixou seu legado de seu método daquele jeitão. Hoje tem vários colégios com seu nome, tem nome de rua, vários programas de ensino também inspirado em Paulinho, tá ligado? E esse ano é o centenário de Paulo Freire, que até a Secretaria de Educação da Bahia tá comemorando, prestando homenagem pra ele. E foi assim, família, a história de Paulo Freire e seu método revolucionário de ensino. Imensamente grato a você, Ivan Mesquita, pelo seu talento, sua generosidade de trazer a história para o cotidiano com essa linguagem única e maravilhosa. Queridos, se vocês estivessem hoje diante de Jorge, em pouquíssimas palavras, o que é que você diria a ele, Mira? Eu tenho certeza que ele está ouvindo. Então diz a ele, assim, como mensagem final, o que é que você diria a ele? Eu vou fazer de conta que ele está naquela câmera ali. E aí eu vou dizer... Gratidão, mestre. Gratidão, meu irmão querido,
pelos momentos lindos, assim, que eu lembro várias vezes. Às vezes eu estou em casa, lembro e dou risada sozinha e sei que você está rindo aí também. Eu te amo, Jorge Portugal, do fundo do meu coração. Gratidão. É bom muito lhe ver com esse sorriso lindo, sempre com esse sorriso aberto. Isso é assim, qual é que vai hoje? Vamos cantar hoje mais uma? Vamos sim. Era sempre o Jorge Portugal, aquele sorriso grandão dele, assim, sempre tem uma música pronta. No final das contas, o que é que fica? Fica a emoção, claro, mas fica muito conhecimento. É por isso que a gente sempre vai fechar o Fala Mestre com um quadro chamado Formando Repertório, para você ter conteúdo para sua redação, para sua prova, para sua vida. Luiz Felipe Veloso, traz repertório pra gente aí, cara. 3 em cada 10 alunos passaram boa parte do ano passado sem aulas por causa da pandemia da Covid-19, segundo dados do IBGE. Mais da metade dos estudantes do ensino médio no estado ficaram fora das salas de aula e sem outras atividades que pudessem substituir a experiência na escola. Depois de meses de pandemia, praticamente um ano de pandemia, e a gente sabe que o ensino médio ele é decisivo para a formação escolar dos jovens, né? É quando a maior parte abandona, muitas vezes sem nem concluir. E é aquele gargalo ali que, inclusive, impede que a escolarização, o nível de escolarização, o nível de instrução no Estado aumente, o que é bastante importante e desejado. A situação crítica foi parcialmente solucionada quando Estado e município começaram a oferecer na rede pública as aulas por meio das TVs abertas. Mas a experiência de aprender e ensinar ainda vai passar por muitas adaptações e gerar grandes transformações para esta geração. Os nossos maiores prejuízos estão exatamente em não termos aproveitado o tempo da pandemia para poder criar coisas novas, para poder criar alternativas, para não deixar nenhum jovem e nenhuma jovem fora da educação. E no ano em que o Enem chegou a ser adiado e registrou ausência de candidatos superior a 50%, o exemplo de um jovem da periferia de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, chamou a atenção. Então eu estudava das 11 até umas 5 e pouca, lá na casinha, um calor retado. Imagina estudar perto do verão, com máscara, a casa quente mais do que tudo, aí eu estudava com máscara, botava máscara e ficava treinando. Para o quê? Treinar a respiração. Porque é uma coisa a gente fazer a prova, estudar sem máscara. E outra coisa seria que no dia do Enem a gente estaria com a máscara lá, então eu pegava a máscara. Eu sei que eu suava, em 2 horas eu suava igual cuscuz, porque esquentava demais, porque a casa era tipo terrível, então esquentava pra caramba. Matheus alcançou 980 pontos na redação do Enem e agora aguarda a matrícula no curso de Medicina na UFRB. Quem quer mais na vida tem que ter persistência e, além de tudo, fé. A fé que vai lhe motivar no dia que você estiver cansado, no dia que você pensar em desistir. A motivação maior é a sua vida. A sua vida que vai lhe retratar você querer mais nela, né? Estreamos, amigos, nesse 12 de junho, dia da celebração do amor. Muito obrigado, Mira Silva. Obrigada a você. Muito obrigado, Raimundo Sodré. Muito obrigado a Jorge Portugal. Muito obrigado a todos que contribuíram para a realização desse projeto, que estará aqui nas manhãs de sábado com você, falando de arte, educação e cultura. Mas eu quero fazer um agradecimento realmente especial ao meu mestre. Eu li recentemente que depois da nossa passagem para a vida verdadeira, a vida espiritual, que poucas pessoas lembrarão de nós. Eu fiquei triste quando ouvi isso. E pensei em 2 coisas que são fundamentais. Primeiro, que vou fazer um esforço hercúleo para deixar alguma marca positiva através da educação, da arte, da cultura. E a outra coisa que eu pensei e que eu decidi é que eu vou celebrar aqueles que vieram antes de mim. E hoje é o dia da celebração do amor e do nosso amor ao mestre Jorge Portugal. Lembremos sempre, agradeçamos sempre, porque lembrar, não esquecer, é uma forma de fazer justiça. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo sábado. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe, da massa, quando eu lembro da massa da mandioca, mãe, nunca mais me fizeram aquela presença, mãe.
da massa que planta mandioca.